que você chegou para começar a sua formação. O ciclo de eventos, ele faz parte da divulgação do curso de programa de estudo e ou pós-graduação em psicanálise, então que vocês possam estar se juntando a gente nessa jornada, porque essa é uma oportunidade para você mergulhar um pouco na psicanálise. O ciclo de eventos, ele é recheado de encontros para vocês conhecerem melhor o curso de programa de estudo e ou pós-graduação em psicanálise, e é ideal para quem tem curiosidade na psicanálise, quem também já começou a iniciar os estudos, né, e deseja conhecer mais sobre a potência dessa abordagem, se aprofundar mesmo. E até para vocês aprenderem um pouco mais, né, já quero deixar aqui um convite para que vocês possam se inscrever nos nossos outros eventos, pois esse é o último do nosso ciclo de psicanálise. Mas a gente ainda vai ter eventos de psicoterapia infantil e também psicoterapia de casal e família, né? No nosso próximo final de semana, inclusive, a gente vai ter uma aula aberta de psicoterapia infantil de adolescente sobre a demanda clínica da criança, nota sobre uma possível psicanálise para a infância. A gente vai deixar ali no chat as informações para quem ainda não se inscreveu ter essa oportunidade de já estar se inscrevendo e já estar garantindo aí essa vaga para assistir mais um encontro, mais uma jornada com a gente. E mais, né? Como mencionei, vamos ter também o ciclo de psicoterapia de casal e família e de psicoterapia infantil de adolescente. Vamos estar colocando aqui no chat todos os dois para que vocês possam estar se inscrevendo, né? E por último, e não menos importante, a gente também terá um curso de psicofármacos, né? Diagnóstico e mediação, perdão, de políticas públicas. É um aprofundamento bem legal sobre os psicofármacos, né? Esse parecer desafiador, né? Que a gente tem que dominar esses estudos sobre os medicamentos, os seus efeitos, estabelecer uma comunicação ali com o psiquiatra, então vai ser um curso bem bacana. Vamos estar compartilhando também. Esse curso vai acontecer no dia 12, terça-feira, vai ser bem legal. Então, quem tiver a oportunidade de se inscrever nesse curso, eu super recomendo. Antes do conteúdo começar, eu quero que todo mundo saiba que no final dessa aula eu vou estar mostrando todas as informações sobre o curso de programa de estudo e ou pós-graduação em psicanálise. E quem estiver participando do ciclo vai estar ganhando bônus exclusivos. Então, fiquem até o final. E quem está acompanhando aqui a gente, para eu saber quem é estudante de psicologia, se conseguir colocar uma reação aqui para mim, tipo um coraçãozinho, ou escrever ali no chat para eu saber como é que estão os nossos estudantes de psicologia, se estão aqui presentes. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Ai, que legal. Consigo ver a Agner, ou Wagner, a Paulinha também. Muito bom ter vocês, né? Também quero saber quem aqui já é psicólogo, está nos acompanhando, nossos colegas de profissão, a Fátima já é psi, que legal. Então, gente, os nossos eventos, eles também têm espaço para quem é estudante de psicologia. Ah, Agner, perfeito, obrigada. E aqui, como não estou vendo o rostinho ainda, eu já quero até convidar vocês para estarem abrindo as câmeras, né? Estarem aqui interagindo com a gente. Seria super legal. Ah, a Fátima é estudante. Perfeito, Fátima. É, inclusive, o nosso curso de programa de estudo e pós-graduação, você que está aí a partir da sétima fase já pode estar iniciando o curso com a gente, né? Se você quer dominar a análise psicanalítica e aplicar de uma forma bem eficaz em diferentes contextos sociais, o nosso curso te oferece esse alicerce teórico e prático, que é essencial para enriquecer aí essa prática analítica. Hoje nós vamos contar com a apresentação do nosso professor, psicólogo, psicanalista e pós-doutor Anderson Abreu. Ele faz parte aqui do nosso time de professores do curso do Programa de Estudo e Pós-Graduação em Psicanálise.
e ele vai se juntar a gente, né, nessa crítica afiada sobre a perversidade neoliberal, o que rege as nossas vidas, né? Ela é disfarçada das narrativas de produtividade, sucesso, individualização, da culpa, do fracasso, e não é apenas um debate, né? É uma necessidade clínica também. Então, fiquem aqui com a gente para acompanhar mais sobre isso. Já quero contar para vocês também que a Viver está há 10 anos formando psicólogos em psicoterapeutas completos, né? Nós iniciamos os nossos cursos na modalidade presencial e nos transformamos em 2020 no ensino EAD. E desde então, temos alunos em diversas partes do Brasil, que se encontram mensalmente de forma síncrona, que é o nosso modelo aqui, online ao vivo, onde você consegue ter essa interação com o professor, com seus colegas, aprender em tempo real, né? É super bacana. E a nossa missão é seguir transformando profissionais para que possam fazer e gerar transformações. Então, eu agora quero que vocês conheçam um pouquinho através de um videozinho que a gente vai passar aqui para vocês se conectarem um pouquinho com a gente. Tá compartilhando o vídeo. Um minutinho, pessoal, que já vai acontecer. Dia de semana com supervisão de casos clínicos, mentorias, aulas e grupo de estudos. Um espaço completo pensado para você trazer seus casos de estudos e ter mais segurança no consultório e desenvolver projetos inovadores nas organizações. Tudo isso em conexão com professores altamente qualificados, nacionais e internacionais, online e ao vivo, junto com você. Aqui na Viver você tem data e hora marcada para viver sua transformação. Se é estudante e está nas últimas fases da graduação, já pode ingressar no curso com planos de pagamento perfeitos para você, estudante. E se você já é profissional aqui na Viver, nós te ajudamos a pagar a sua mensalidade. Então, pessoal, a nossa história é muito bacana e a nossa missão é transformar psicólogos em psicoterapeutas completos. A gente entende que a graduação ela ensina psicologia e a nossa formação possibilita esse aprimoramento profissional para tornar-se um psicoterapeuta, né? E eu quero apresentar para vocês o nosso curso de psicanálise de programas de estudo e ou pós-graduação em psicanálise. É isso mesmo, porque nós temos duas modalidades do curso. A gente tem o curso apenas com a pós-graduação, que contém ali uma carga horária super legal de 360 horas. As nossas aulas são online ao vivo. Dentro do curso já contempla supervisão de caso, grupos de estudos, eventos científicos, conexão com os professores que são altamente qualificados, né? Os nossos cursos, eles são dinâmicos, aliado à teoria com a prática, então tudo aquilo que é te ensinado em teoria é também te ensinado de uma forma muito prática, a exercer mesmo, de fato, né? Temos, além disso, nessa pós, um certificado reconhecido pelo MEC, tem ali a duração de 18 meses. Aí a gente também vai ter o programa de estudo e o pós-graduação, que é o que tem tudo que a pós oferece, só que mais um pouco, porque o aprofundamento dele é maior. Com isso, a carga horária aumenta, são 652 horas, né? E o curso ele vai também abordar a psicanálise lacaniana, vai se aprofundar em saúde mental e política. Então, é algo muito bacana para que você possa aprofundar mais com mais conteúdos. Com isso, é um curso que tem a duração de 30 meses e te dar duas certificações. A de programas de estudo e também a especialização ali reconhecida pelo MEC. Então, para que você possa saber mais, a gente está compartilhando ali no chat, para que você possa ter acesso ao WhatsApp e receber todas as informações necessárias, né?
As nossas aulas, elas são projetadas para serem integrativas, então você se mantém conectado com seu professor, com seu colega, tem essa oportunidade de ter insights, fazer esse network super legal, tudo isso para transformar você em um psicanalista excelente. E saber que é essencial ter supervisão, né? É muito bacana para que a gente possa acompanhar na nossa prática clínica, dar esse sustento, né? Dar essa segurança também. Então, é bem bacana que aqui na Viver a supervisão já está englobada dentro do teu plano de pagamento. Então, você não paga supervisão à parte, porque já faz parte do curso. Então, é bem legal. E agora, pessoal, nós vamos iniciar oficialmente a nossa aula. E eu quero deixar registrado aqui que no final do evento eu vou estar entregando um bônus para vocês. Então, aproveitem a aula, fiquem à vontade para abrir as câmeras, para fazerem perguntas no chat, para interagir com o professor. Convido aqui o nosso professor, Anderson Abreu, para estar aqui com a gente. Desejo uma boa aula a todos. O professor pode se apresentar e começar, que agora está com você. Obrigado, Amanda. Me ouvem bem? Sim. Ótimo. Que bom. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos nesse sábado pela manhã, onde nós vamos poder conversar sobre psicanálise. Eu me chamo Anderson, sou psicólogo, psicanalista, tenho dedicado aí, acho que uns 12 anos da minha vida à pesquisa na psicanálise, e tanto com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado. Nesse momento agora, eu estou num contato direto com a Universidade de Viena e com o Museu do Freud em Viena, onde eu estou fazendo as traduções do alemão para o português das atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, que eram as reuniões que aconteciam às quartas-feiras à noite, onde o Freud instituiu a psicanálise, literalmente, né? Então, ter contato com esse material é uma riqueza muito grande, primeiro porque ali está as origens da psicanálise, e ao mesmo tempo também poder entender quais foram os elementos inspiradores, né, para criar essa praxis, né? A psicanálise não é uma ciência, a psicanálise não é uma abordagem, mas ela é uma praxis. E aí o que levou literalmente o Freud a construir essa teoria? Então hoje me encontro nessa condição, moro em Viena, não estou morando no Brasil, moro na Áustria e faço parte desse time da Viver também como professores e tudo mais. Além desse trabalho da pesquisa, também sou professor na Universidade Federal, em Florianópolis. No momento, trabalho somente com a pós-graduação, com mestrado e com doutorado. Inclusive, estou oferecendo algumas orientações lá, né, para quem quer fazer mestrado e doutorado também, na área da psicologia, mais vinculado a esse tema, que é a psicanálise, enfim, o estudo freudiano propriamente, né? Então, eu me sinto muito honrado por fazer parte também dessa equipe da Viver e de poder também, de algum modo, compartilhar isso, né? Compartilhar esse tema, compartilhar essa discussão. E o tema que eu escolhi para a aula hoje, a aula aberta, tem um pouco isso, a gente escolhe algo que a gente gosta de falar, né? Sai um pouco daquele escrutínio do currículo para a gente poder, de fato, enfim, compartilhar algumas reflexões e é algo, o que eu vou compartilhar com vocês tem sido as minhas leituras nesse momento, tem sido um tema que eu estou me debruçando aqui no pós-doc em Viena, junto com esse tema das atas. É um tema muito atual, mas que tem muito a ver com aquilo que o Freud, em algum momento, pesquisou também, que é essa relação entre psicanálise e políticas, questões sociais. E hoje pensar uma clínica pública, uma clínica sociopolítica em psicanálise, é estar atento a essas questões econômicas, essas questões sociais, de algum modo atravessam o sintoma dos sujeitos e que na nossa escuta dentro do consultório isso é muito presente, né? O Freud, no início da psicanálise, ele instituiu as clínicas públicas de Freud, né? A gente chama as clínicas públicas de Freud, inclusive tem um livro da Danton que foi traduzido também a respeito de algumas reuniões, alguns documentos que o Freud utilizava, onde ele introduz a psicanálise no contexto entre-guerra na Europa, ali entre 1920 e 1930, oferecendo atendimento gratuito à população. Então, a população que foi atingida pela guerra, sobretudo pela Primeira Guerra Mundial,
que sofria com a perseguição nazista. Ele oferece esse trabalho, tanto que Freud foi perseguido pelo nazismo, e ele sai daqui de Viena e vai para Londres, onde ele morre em Londres, depois, mais tarde, de câncer, né, por conta, enfim, das questões da vida dele, mas ele é exilado em Londres, onde ele foge do nazismo por conta da perseguição ideológica e política que ele sofre naquele momento, né? Então, nós vamos perceber aí que Freud tinha uma implicação muito forte com a política, muito forte com as questões sociais, né? Então, é um tanto quanto difícil pensar hoje a psicanálise não associando a essas questões, ok? Então, o tema que eu escolho aqui tem muito a ver com esse trajeto, com esse momento de pesquisa que eu estou a fazer e também com essa admiração que eu tenho dentro da psicanálise. Bem, a Lud vai me ajudar nos slides, né, Lud, por gentileza, porque eu estou num tablet, então eu não consigo ter tanta mobilidade aqui com a apresentação dos slides. Por gentileza, Lud, se tu puderes projetá-lo. Eu vou aos poucos também. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui onde aparece. O slide está aparecendo para vocês, pessoal, em tela cheia. Para mim está aparecendo. Ótimo, Lud. Obrigado, viu? Eu vou combinando com a Lud. Lud, pode passar o próximo slide. Aí a Lud passa para mim. Tá bom, Lud? Beleza. Então, gente, eu trago inicialmente uma imagem para nós começarmos. Eu chamo de epítome, que é um momento de a gente se sensibilizar, que é um quadro da Tarsila do Amaral, chamado Os Operários. Esse quadro foi pintado em 1933 e ele traz aí uma massificação dos trabalhadores no Brasil, né? Se a gente for ver, a Tarsila, ela tenta quebrar um pouco essa dessubjetivação que a população passava naquele momento, tentando trazer uma afeição diferente para cada rosto, mas de uma forma assim, muito uníssona nas expressões, né? Sobretudo no modo como se encarava aquele processo de industrialização no Brasil, esse processo eu diria, onde entrava-se naquele momento ali numa revolução industrial, a presença massiva da industrialização, e tudo isso, de algum modo, atingindo drasticamente a população, né? Então, temos aí uma massificação, e aí Freud tem uma crítica muito grande a isso, né? Quando ele cria a obra Psicologia das Massas, de como que essa massificação quebra a subjetividade do sujeito, coloca o sujeito numa condição um tanto quanto vulnerável à sua própria existência, e como isso apaga o sujeito, né? Então, aqui vejam a briga da Tarsila no sentido de não apagar essa subjetividade do sujeito, né? Eu acho esse quadro fantástico para a gente poder pensar. Lud, pode voltar no slide inicial do tema, para que a gente possa, de fato, pensar o tema dessa aula, que é desamparo humano, psicanálise clínica, uma crítica à perversidade neoliberal. Então, nós vamos perceber que o desamparo humano começa a partir da dessubjetivação, né? Quando o ser humano é colocado numa condição, eu diria, um tanto quanto vulnerável à sua própria condição de ser, né? Pode passar o próximo slide, Lud, por gentileza. Próximo também, mais uma vez. Obrigado. E aí eu coloco dois dados para a gente poder pensar um pouco também esse cenário brasileiro, o Brasil de 1930 e o Brasil de 2024, né? Nós éramos uma população de 35 milhões de habitantes naquele momento. Nós tínhamos aí uma porcentagem de 56% da população analfabeta e sem escolarização, ou seja, 19 milhões de brasileiros analfabetos. Hoje nós somos em 203 milhões de brasileiros e temos aí uma população sem escolarização de 65 milhões, gente. Isso acima de 18 anos, né? Bem, isso fala muito, né, das condições que as pessoas vivem hoje. E hoje, quando nós vamos para os nossos consultórios, podemos perceber a presença aí de alguns sintomas, de alguns elementos, de algum modo assim que afetam essa população, né? E afetam de algum modo a ponto de colocá-las nessa condição, numa relação desgastada com o trabalho, numa relação desgastada com a sua própria existência,
Ou seja, vivemos um processo de dessubjetivação por conta das relações de trabalho, por conta das questões econômicas, por conta das questões políticas, nada diferente daquela da qual Tarsila do Amaral retrata no quadro Os Operários, em 1933. Então vejam que, por mais que o tempo cronológico ele segue, há um tempo ou outro que parece que repete, que é um conceito bem interessante na psicanálise, que é o conceito de repetição, né? Freud trabalha muito esse conceito na relação de como que essa repetição, se ela não é conscientizada, ela continua. Então, é necessário se conscientizar dessa repetição, por isso o trabalho da psicanálise no consultório, né, literalmente o manejo clínico, né, da psicanálise, de compreender a repetição para que essa repetição possa, de algum modo, ser elaborada. Então, quando eu trago isso aqui para vocês, eu trago como um recalque, que também é um conceito psicanalítico, um recalque aí da questão econômica, política e social do nosso país, que traz essa repetição de uma forma assim exponencial, né? Bem, gente, durante a aula eu não estou acompanhando aqui o chat, ok? Eu até quero ver se eu consigo botar aqui de algum modo que eu consigo ver o rostinho de vocês, mas eu acho que eu não consigo fazer isso, né, Lud? Para mim só aparece o slide. Não, aí teria que passar pro lado para ver o pessoal. Tá pro Mas se slide. tiver algum recado no chat, a Amanda vai estar lendo para você. Ok. Porque eu gosto de deixar bem aberto para o pessoal durante a aula, de vocês participarem, enfim, questionarem, perguntarem, dialogarem comigo, né? Fiquem, então, bem à vontade durante toda a fala do professor, de vocês participarem, enfim, ok? Então, eu trago esse quadro, esses dois quadros, né? Veja que interessante. Um é uma fotografia e o outro é um quadro que retratam, né? São dois retratos expressados aí numa linguagem da fotografia e outra das artes visuais, para a gente poder pensar um pouco, né, de como que está, de que modo que essa repetição, esse recalque, ele continua assim tão aceso, tão presente dentro do cenário brasileiro e atravessa de algum modo os sintomas aí, de nossos sintomas e daqueles que chegam aos nossos consultórios e de muitos que não conseguem ter acesso à saúde mental também, né? Pode passar, Lu, por gentileza. Bem, então que aspectos eu quero considerar aqui sobre o tema em questão na nossa aula? Primeiro, falar sobre o impacto de uma racionalidade neoliberal sobre os sujeitos e os sintomas. Então, isso que nós já iniciamos aqui de algum modo, já é falar um pouquinho dessa questão do neoliberalismo. Eu vou tecer um pouco mais alguns conceitos a respeito disso na aula com vocês, do que é esse neoliberalismo, como que isso impacta na vida das pessoas, como que isso impacta nas nossas clínicas, né? Nós, enquanto psicólogos, enquanto psicanalistas. Depois, nós vamos entrar um pouco dentro da obra do Freud, nós vamos trabalhar o conceito de ética em Freud, passando pela teoria do desamparo primordial, pela teoria das pulsões e pela teoria do narcisismo, para entendermos como que o neoliberalismo ele impacta na vida das pessoas a partir dessas questões, né, do desamparo, das pulsões e do narcisismo. Depois eu volto para falar um pouco sobre o conceito de neoliberalismo e, por fim, eu vou falar do conceito de perversão a partir de uma perspectiva do narcisismo, para nós entendermos e fecharmos a discussão propriamente do tema, ok? Pode passá-lo, por gentileza. Bem, então eu trago aqui, né, essas três imagens agora juntas para a gente poder entender um pouco os objetivos da aula aqui, né? Num primeiro momento, compreender o que vem a ser esse neoliberalismo, e aí eu trago essa imagem que permite a gente pensar um pouco de que o neoliberalismo seria essa divisão de classes, né? Essa sobreposição de uma classe a outra, essa sobreposição de um sujeito ao outro, e aí a gente pode pensar o discurso do grande outro e de como que isso produz sintomas, o acesso que alguns têm e outros não, o modo como cada um é submetido a alguma lógica e não, e tudo isso produz sintoma, né? Tudo isso produz, de algum modo, morbidade psíquica nesses sujeitos, né?
Então, aí tem, acho que uma imagem que estampa, escancara, de algum modo, o que vinha a ser esse neoliberalismo. Depois, eu trago novamente a imagem da Tarsila, os operários, para que a gente possa sustentar a ideia de que, desde uma crítica da psicanálise, então, a psicanálise faz uma crítica ao neoliberalismo, ela pode fazer essa crítica, e de que forma que ela faz essa crítica? Quando ela fala do apagamento do sujeito em relação ao seu projeto. De que modo que esse sujeito é apagado pelo seu corpo, pela sua mente, pela sua vida. Vejam que interessante, né? Olhar o sujeito dentro de uma condição corpo, dentro de uma condição psíquica e dentro de uma condição social. Então, a psicanálise ela traz isso de uma forma assim muito bem organizada na sua teoria, para que a gente possa pensar de que modo que esse neoliberalismo apaga esse sujeito, de como que isso atinge propriamente esse sujeito, né? E por fim, pegando essa fotografia atual dos trabalhadores, né, de uma condição de trabalho, todos usando uniformes, alguns usando capacete, outros não, vejam que interessantes, né? Há um sobressalto ali, a gente já começa a perceber uma presença massiva de uma etnicização dessa população, de algum modo também já alguma segregação, aí a gente também pode tirar, e aí examinar a noção de perversão, para a gente poder verificar como que esse conceito psicanalítico de perversidade pode nos oferecer algum entendimento para que a gente compreenda os laços humanos na atualidade, né? Então, isso é uma preocupação muito grande da psicanálise, de entender como que as pessoas se enlaçam socialmente, né? Ou seja, o sujeito no social é um sujeito no laço. Estar no laço é produzir aí, de algum modo, transferência. Transferência seja com as pessoas com que convive, com o seu trabalho, enfim, com as suas condições de sobrevivência, ok? Lude, por gentileza, pode passar para o próximo slide. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, entrou uma mensagem aqui no meu WhatsApp, mas não é de ninguém da Viver, não. Às vezes eu fico um pouco preocupado, eu fico olhando o celular e a tela, assim, para a gente não perder o foco, né? Então, qual é o caminho metodológico aqui da nossa aula hoje? Nós vamos partir, então, de uma ideia sobre a ética e a ideia de semelhante em Freud, para que a gente possa entender o problema da indiferença que ocorre nessa relação com aquilo que o neoliberalismo pratica na vida das pessoas. E aqui eu queria fazer um parênteses bem importante. Quando eu falo de indiferença, eu não estou falando do conceito de indiferença em Lacan, quando ele trabalha a questão da indiferença sexual. Eu estou falando aqui da indiferença enquanto esse laço da indiferença no social e de como que isso produz desigualdade. Então, a indiferença como desigualdade, tá? Que é um traço cada vez mais presente na sociedade contemporânea. E a indiferença, tanto a indiferença étnica, a indiferença de gênero, a indiferença social, bem, como que isso é praticado socialmente, né? E não que a indiferença seja apagada, mas como que ela é manipulada, como ela é cogitada, como ela coloca aí condições de sobrevivência, de diferenciação entre um sujeito e outro. E aí, a partir dessa indiferenciação, essa falha na possibilidade de reconhecimento do outro. Alguém abriu o microfone? Não? Ok. Essa falha na possibilidade de reconhecimento do outro proporciona, portanto, uma prática da perversão, né? Que estaria muito fundamentada nesse pragmatismo utilitarista do neoliberalismo. Então, a perversão acontece a partir desse não reconhecimento do outro. E aí entra a questão do narcisismo, veja que interessante, né? Esse não reconhecimento do outro, eu passo a me reconhecer somente nessa relação e não reconhecer o outro por conta de uma prática pragmatista, utilitarista do neoliberalismo, e aí um contexto de uma prática perversa, nós vamos chamar, né, de perversão, e aí isso é um contexto muito adequado para a gente poder pensar essa vigência neoliberal, tá? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bem, então antes de entrar aí já no primeiro conceito teórico da aula, tem alguma dúvida, pessoal, até então? Gostariam de fazer algum comentário sobre esses meandros iniciais da aula?
isso que o professor trouxe. Lute, se tu puderes tirar um pouquinho o slide só para ver os rostinhos. Depois a gente volta novamente para o slide. Isso. Só para eu poder ver os rostos e a gente criar aqui uma relação com a imagem, que é bem importante. A gente está falando aqui da não diferenciação, da indiferenciação como um elemento de apagamento do outro. Como é importante nesses momentos de online a gente colocar os nossos rostos aqui, né? Porque é isso que nos identifica para além daquilo que seriam os nomes, né? Daquilo que seriam propriamente uma inscrição. Bem, pessoal, inicialmente, para aquilo que o professor propôs aqui de discussão e propriamente disso que nós estamos nos propondo a discutir, tranquilo até então? Alguma dúvida? Alguma, alguma questão que vocês gostariam de colocar? Alguma expectativa? Né? Eu coloco um tema como esse, tem muitas expectativas minhas nesse tema, né? Mas é importante também que haja uma expectativa de vocês para isso que eu estou a falar. Então, se vocês tiverem alguma questão a trazer, alguma expectativa a esse tema, vou deixar aqui esse um minutinho, muito brevemente, antes de começar os conceitos teóricos. Contempla vocês dentro daquilo que o professor trouxe. Quando vocês viram o tema, é um tema tão complexo, né, gente? Eu fiquei pensando, quando eu escolhi o tema da aula, eu falei, gente, ou vai vir gente muito interessada no tema, depois eu me dei conta disso, ou vai vir gente curiosa, né, sim, relacionar psicanálise com neoliberalismo, o que é isso, né? E aí, claro, fica agora, de algum modo, um momento para a gente poder pensar isso de alguma forma. Nós estamos com 43 pessoas na aula. Que bacana, gente. Para um sábado de manhã, para discutir psicanálise e neoliberalismo, olha, que bom, que bom. Espero que seja contente de vocês as questões. Bem, acredito então que ninguém trouxe nenhuma. Vou pedir para que a gente faça só uma interação rápida. Quem aqui já trabalha com psicanálise? Que já é psicanalista, coloca aquela mãozinha, sabe? Tem um sinalzinho assim. Pode colocar no vídeo, que seria melhor ainda, ou então colocar no símbolozinho, no emoji aí do Zoom. Por gentileza, quero ver. Vamos lá, gente. Opa, a Eveline. Deixa eu ver quem mais aqui colocou. A Lúcia colocou no chat uma mãozinha Ah, assim ó, pra cima. certo. Então, temos poucos aqui que já trabalham, que já desenvolvem a psicanálise no consultório. Interessante, né? Bacana isso, porque também vir para um encontro como esse, de algum modo, já é poder encontrar uma relação de afeto pela psicanálise, né? De poder encontrar algo, bem, estou fazendo esse módulo na faculdade, apareceu ali para mim, Amanda. Legal, legal. Muito bom, gente. Bem, a psicanálise, você vai contemplar o desamparo, Lúcia? Sim, Lúcia, eu vou falar sobre o desamparo em Freud. Desde do bebê, quando ele tem o primeiro contato com a mãe. É o primeiro desamparo que a gente passa na vida. É sofrido, gente. Olha, não, já dizia Guimarães Rosa, viver é um perigo. Viver é perigoso, gente. Viver é perigoso. Mas é a nossa aventura, né? Viver nesse perigo e viver da melhor forma possível, né? Mas sim, Lúcia, eu vou tratar do conceito de desamparo em Freud também, que eu acho que é um conceito bem importante para a gente poder pensar toda essa questão que eu estou propondo aqui para a gente, né? Teve alguém que colocou ali no chat, peraí, deixa eu só... Aqui. Vou lá, eu não vou conseguir no chat durante toda a aula, tá, gente? Mas eu vou agora, já que eu abri esse tempinho para a gente conversar um pouco. Estou fazendo esse módulo na faculdade, eu me formei atualmente assim, na área. Lúcia, você vai contemplar o desamparo? Sim, vou contemplar em Freud o tema do desamparo. Aí a Fátima, tema totalmente novo para mim, grandes expectativas, professor muito didático. Obrigado, Fátima, obrigado pelo reconhecimento da didática. Depois a Vanessa, graduada em psicologia e ela está no estágio em psicanálise. Aí a Lúcia Cié, quando eu falei da vida
Viver é perigoso, né? Citando Guimarães Rosa. Legal, gente. Muito bom. Deixa eu voltar aqui para a aula. Voltei, ótimo. Então, vou trabalhar o conceito de desamparo. Na verdade, são 3 conceitos que eu vou trabalhar, 4, na verdade. Gente, olha quanta coisa a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, não fiquem assustados se ficar alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Porque a psicanálise ela é bastante complexa, ela é bastante densa, ela requer leituras, né? Então, na verdade, eu vou deixar esse gostinho de quero mais para vocês irem fazer a pós-graduação, é óbvio, né? Não vou entregar tudo aqui. Até para que a gente se encontre na pós-graduação. Daí, na pós-graduação, a gente vai ter 2 dias inteiros de imersão em alguns temas, em alguns conteúdos. Aí sim, eu vou aprofundar e vou entrar nos meandros de alguns conceitos da psicanálise, vou problematizar com mais tempo algumas questões, né? Então, aqui, provavelmente, eu não vou dar conta de toda a temática, vai ficar algumas dúvidas aí pairando na cabeça de vocês, mas essa é a intenção, obviamente, para que vocês saiam daqui pensando sobre o tema, mas ao mesmo tempo também que vocês tenham curiosidade, né? Um dos objetos que a gente trabalha na psicanálise é o desejo, né? Então, de poder literalmente despertar esse desejo e vocês terem maturidade de encarar o desejo que despertou, né? Opa, se despertou esse meu desejo, vou encarar a maturidade de fazer uma pós-graduação em psicanálise. E vou estudar psicanálise lá na Viver e vou ter aula lá com o pessoal. Então, talvez isso também, de algum modo, seja algo que desperte aqui em vocês, ok? Então, vamos lá. Lud, por gentileza, se puderes colocar o slide para mim, te agradeço. Ótimo. Então, nós vamos começar falando do princípio da ética em Freud. Próximo slide, Lud, por gentileza. Bem, quando a gente fala, né, desse desamparo propriamente em Freud, deixa eu só abrir para mim aqui também, gente, para eu poder acompanhar com vocês. Opa, aqui. Quando a gente fala do desamparo em Freud, a gente tem que falar da ética, né? E o Freud, desde muito cedo, ele passa a esboçar um conceito a partir de ética, sobretudo a partir de 1926, 1924, quando ele escreve um texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, ou um tratado sobre psicanálise e ciência, onde ele vai fazer já alguns experimentos, né? Onde ele vai tratar de alguns experimentos, e ele usa um termo em alemão que chama-se Hilfsgleichheit, que em alemão significa desamparo primordial, né? E aí essa ideia de desamparo primordial, de algum modo, vem falar da condição de fragilidade que cada um de nós, ou que nós seres humanos passamos, né? E aí ele vai dizer que da mesma maneira em que o ser humano experimenta o desamparo, é como ele lida com a sua condição de fragilidade. Veja como isso é muito psicanalítico. Quando um sujeito vai para o divã, quando ele vem para a análise, ele passa a falar das coisas que o incomodam, nós passamos a lidar com a condição em que ele lida com a fragilidade, porque é ali que ele experimenta o desamparo. Então, o desamparo está muito relacionado à fragilidade, né? E aí a gente vai perceber que essa fragilidade, esse desamparo, vai ser acentuado, seja por uma relação como ele é dominado, como ele vive a arrogância, a sua onipotência obsessiva, como ele se submete à obediência ou algumas outras questões de algum modo. Então, veja, está muito vinculado à maneira como a gente lida com essa fragilidade, como nós lidamos com a nossa fragilidade, né? Então, antes do próximo slide, Lud, para poder discutir isso, então, nós vamos ver isso a partir de três teorias, né? A teoria do desamparo, a teoria das pulsões e a teoria do narcisismo. Pode passar, Lud, por gentileza. Bem, vamos pensar aí, então, a teoria do desamparo, né? Como eu coloquei aí para vocês. E aí, para a gente poder pensar a teoria do desamparo, é importante a gente entender como que isso se dá, né? O desamparo inicial. E de que modo que o Freud vai pensando isso propriamente, né? A partir dessa relação com o mundo,
dessa relação com a mãe, que desde cedo, de algum modo, já experimenta com a criança esse desamparo, né? Então, veja que interessante. Eu trago aqui para a gente poder pensar isso. O bebê e sua relação com o mundo. Todo ser humano, ele experimenta o desamparo pela maneira como ele enfrenta a sua própria fragilidade. E essa fragilidade, ela já acontece lá no momento inicial, nessa relação do bebê com o mundo e com a sua mãe. Vamos pensar um pouco isso, né? Essa relação do bebê, essa relação com a mãe, e nessa mesma linha de interpretação, Freud vai falar desse desamparo como ele se impõe na infância, né? E aí o problema ético da relação com o outro, representado de uma forma muito paradigmática na relação entre o bebê e o adulto, sendo o adulto a referência mais próxima, e aí, portanto, a mãe. E aí nós vamos perceber que nessa relação com a mãe, a gente já passa a desenvolver a nossa neurose, para que a gente desenvolva futuramente um narcisismo. Vejam como é importante essas etapas de desenvolvimento na psicanálise, para nós entendermos como isso já vai sendo desenvolvido desde cedo, né? Sendo assim, nós vamos compreender com Freud quais os motivos morais brotam desse núcleo subjetivo da ética, cuja essa inclusão com o semelhante é esse ordenador vital do nosso processo de humanização. Então, nós vamos sendo humanizados por meio desse desamparo. Então, por isso que a gente chama em Freud de desamparo primordial, porque o nosso processo de humanização, segundo Freud, esse nosso processo civilizatório se dá por esse desamparo, né? O adulto, o cuidador, ele vê no bebê um semelhante, um humano semelhante, e ele resgata o seu próprio desamparo nesse bebê. E o bebê, retroativamente, também, de algum modo, passa a desenvolver esse desamparo a partir desse cuidador, né? Então, vejam, há aí nessa relação primordial entre o bebê e o adulto um duplo processo de reciprocidade ético-formativa. Ou seja, da mesma forma que esse bebê se desampara nesse adulto, esse adulto vê nesse bebê um processo de desamparo, porque ele vê essa criança chorando, ele vê essa criança necessitando. Então, vejam, isso instrui moralmente a própria humanidade sobre a possibilidade de que as relações humanas podem e passam a ser construídas com base nessa constituição, né? Quando se vê aí, e é interessante porque a gente vai perceber aí literalmente, né? Quando o bebê ele estende os seus braços ao adulto, quando ele passa num sentido muito simétrico, estruturalmente presente nessa relação, de que modo que ele vai sustentando essa necessidade. E aí é que nós vamos estruturando o nosso psiquismo já de algum modo, inicialmente, né? E isso seria um fundamento importante para a gente poder pensar a ética, porque de algum modo nós vamos perceber que aí o adulto passa a ser uma referência para esse bebê, tanto para ensinar o conceito mais genuíno de amor, como também para ensinar para esse sujeito aquilo que há de mais genuíno em relação ao desamparo, em relação à necessidade. Então, nessa relação primordial entre o bebê e o adulto, o sujeito passa a ter uma referência dessa reciprocidade ético-formativa. Então, vejam, nessa relação, a gente vai perceber que, de um modo, as relações humanas não são constituídas apenas entre ódio e inveja, e aí nós vamos perceber que o contrário da inveja, do ódio, não é o amor, como a gente pensa, né? Mas é uma outra coisa, nós vamos ver mais à frente, e que há também aí uma relação de generosidade, reciprocidade e cuidado muito importante. Não sei se alguém entrou no chat, às vezes aparece para mim alguma coisa. Sim, a gente teve algumas interações ali no chat, falando, a Elisângela falou que era recém-formada, teve um contato básico com Freud, Kane, Winnicott, e você é muito claro na sua fala e acessível. Parabéns, deixou aqui um elogio para o prof. E a Evelyn disse que a psicanálise requer muitos anos de estudos e contato com a teoria, né?
o psi está em constante formação. Então, ela só reforçou aquilo que você trouxe sobre a importância de fazer uma pós, de estar ali sempre estudando, né? Bem bacana. E o Igor deixou uma dúvida aqui. Há na relação entre o bebê e o cuidador um duplo processo de reciprocidade? O que é? Muito boa pergunta, Igor. Boa. Eu vou comentar as três, tá? Já que veio agora. A Elisângela, boa referência que tu faz aí entre a Melanie Klein, né, o Winnicott e o Bion, que são três autores que trabalham muito essa relação da psicanálise com a infância, né? E eu colocaria também a Ana Freud aí. Eu tenho tido contato com os textos da Ana Freud aqui em Viena, textos originais dela, quando ela fez parte da sociedade. E era muito interessante porque eles já tinham uma discussão sobre psiquiatria, pediatria e psicanálise naquele momento, em 1920. Então, tem discussões assim, interessantíssimas para pensar a infância nesse momento da psicanálise. Né? Então, bem bacana tu retomares e resgatares esses autores aí que são muito caros para esse campo. E a Eveline traz ali, né, que a psicanálise tem muitos anos de estudos e contato. Quando a gente fala em formação em psicanálise, bem pontuado, a gente fala de um tripé, que é análise de controle, análise pessoal e a formação continuada, o processo aí, né, eu diria, o percurso formativo do analista. Nós nos formamos no divã, na nossa análise, obviamente, né? Então, é importante fazer análise também, né? Como também a gente se forma nesse processo contínuo de uma análise de controle, onde a gente contrata um outro analista, um outro psicanalista para falar dos nossos casos, que na psicologia a gente chama de supervisão, né? Em algumas situações a gente chama de supervisão, mas entra também aquilo que é isso que nós estamos fazendo aqui, que é essa formação. É importante a gente se colocar num curso de especialização, como é importante a gente, porque aqui a gente vai ter base de leitura, base conceitual, onde a gente vai poder discutir N coisas, né? Então, bem importante isso que tu traz ali. E o Igor trouxe ali, né? Há na relação entre o bebê e o cuidador um duplo processo de reciprocidade, sim. Freud vai dizer que há o processo de civilização, ele é contínuo e ocorre já nessa relação, porque o bebê experimenta o desamparo e o adulto, o cuidador, experimenta o desamparo também. Por isso que ele chama de uma reciprocidade. Então, o adulto atualiza o seu desamparo na relação com o bebê. E aí, claro, que a maneira como ele for atualizar, isso vai ser, de algum modo, impresso nessa relação com o bebê. Então, vejam que importante é esse cuidado ao desamparo, né? Porque, a depender de como esse desamparo for atualizado, o bebê pode também ter pode experimentar algo que não seja bom para o processo dele de desenvolvimento ali, né? No desenvolvimento das neuroses dele, na construção do narcisismo. Às vezes a gente ouve muito no consultório, quando a depender do sujeito que está em análise, por conta da neurose dele, ou ele teve uma mãe obsessiva narcísica, uma mãe histérica narcísica. E aí a gente vai perceber como isso está ali vinculado à estrutura que ele se encontra naquele momento de vida, né? Então, sim, há um processo, e esse processo chama-se ético, né? Que é o que o Freud vai dizer dessa ética normativa, essa ética formativa entre o sujeito. É aí que reside o conceito de ética em Freud. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Bem simples, né? Tô pegando assim bem... Mas calma, vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Vai ficar só um pouquinho mais difícil. Então, essa seria a ideia da teoria do desamparo primordial. A outra teoria que o Freud faz, pode passar, Lud, por gentileza? Isso, é a teoria das pulsões. Bem, na teoria das pulsões, a gente vai ver que começa a complicar um pouquinho, mas é muito pouca coisa, né? Então, anos mais tarde, Freud vai desenvolver a teoria das pulsões, que depois o Lacan vai fazer o retorno a Freud e ele vai pegar esse conceito também para trabalhar na teoria dele. Isso tem uma obra de Freud de 1914 chamada Pulsão e seus Destinos. E nessa teoria, Freud ele introduz aí a ideia das pulsões e ele vai dentro do ponto de vista ético, e aí ele retoma, portanto, a teoria do desamparo como um contraponto a essa reciprocidade humana entre o bebê e a sua mãe. E aí
ele fala, num primeiro momento, na teoria do desamparo, sobre essa ideia do desamparo, e na teoria das pulsões ele vai falar sobre a indiferenciação, que em alemão chama-se Gleichgültigkeit, que é a característica nuclear primordial desse sujeito para a gente poder pensar o narcisismo. E aí depois a gente vai entrar na teoria do narcisismo, né? Veja que interessante. O que o Freud vai falar sobre essa teoria? Ao tomar o amor como uma expressão da totalidade do sujeito, Freud vai conceber que a postura afetiva do amor, expressa nesse desamparo inicial, se dá a partir de 3 tempos, que é o que está ali no slide, né? E esses 3 tempos distintos dá essa condição da relação humana nesse primeiro momento, né? De que modo que esse sujeito vai lidar com o mundo exterior, de que modo que ele vai lidar com essas leis que governam a vida dele, como que ele vai constituir a vida psíquica dele, como que ele vai orientar os seus instintos pulsionais humanos e como que ele vai se relacionar nessa coisa amor, ódio, inveja, como que ele vai compreender esses fenômenos sociais que vão constituindo essa polaridade da vida dele. Ou seja, nesse estado primordial anterior ao amor e ódio que a gente viu inicialmente, tem essa questão das pulsões, que vão literalmente dando formação psíquica a esse bebê. Nesse texto que eu cito para vocês do Freud, ele vai observar que a indiferença é o revés do reconhecimento nessa relação entre mãe e filho, entre cuidador e filho, né? Bem, então, deixa eu só passar aqui o meu slide também. Opa, aqui. Então, bem no início da vida anímica, nós vamos perceber aqui nos slides, se vocês perceberem, pena que está tudo em caixa alta, mas no primeiro momento eu coloco que seria o eu minúsculo para depois o eu maiúsculo, né? Então, num primeiro momento dessa fase, nós vamos ver um sujeito assimilando-se à realidade de si mesmo, numa ausência de reconhecimento ao mundo exterior, então o único mundo dele é o cuidador, é aquele sujeito que está ali cuidando dele, né? Num segundo momento, esse eu passa a ter um contato com o real. Esse real, ele passa a ser os elementos de dar a ele a sensação de ser agradável ou desagradável. Ou seja, a realidade não é mais o cuidador, mas é um mundo real. É essa realidade que passa a atravessar ele, dando a ele sensações do que é agradável e desagradável. E depois ele passa a ter contato com esse mundo externo, tendo a noção do que dá prazer ou não. E é aí que começa a entrar a questão da indiferença. Então veja que interessante. No primeiro momento, é essa relação de desamparo com esse sujeito, com essa mãe, com esse cuidador. Depois, ele passa a se dar conta de que além desse cuidador existe algo além desse cuidador, que aí ele vai chamar do real, e que depois Lacan vai trabalhar com essa relação entre real, simbólico e imaginário, e aí acontece aí todo um campo aí de relação com esse real, esse imaginário, esse simbólico, que é onde ele constrói o sintoma, é onde ele constrói aí as suas questões das estruturas. Bem, mas isso tem lá em Lacan, né? Isso mais para frente a gente poderia ver isso em Lacan, nós não vamos ver isso aqui. E num terceiro momento aí, nós vamos ver que esse sujeito não mais lida com a questão do desamparo nesse sujeito adulto, nesse cuidador, ele não está mais somente dando conta das questões desagradáveis e agradáveis desse real, mas ele começa a criar uma relação de prazer. Por isso que a teoria das pulsões está muito vinculada à teoria da sexualidade em Freud, né? Porque é aí que ele começa a desenvolver a sua sexualidade, o prazeroso. E veja, quando a gente fala em prazer aqui, nós não estamos falando nessa coisa do prazer sexual que a gente está muito habituado ao órgão genital, tá? Mas é aquilo que me gera um gozo, é aquilo que me gera um desejo de estar na vida, né? Tudo estar nesse eu real inicial, entre agradável e desagradável, prazeroso e desprazeroso, aquilo que me gera relação com o mundo, aquilo que me dá referência com o mundo, aquilo que passa a me mover nesse mundo. É isso, essa questão da teoria das pulsões, quando lá nós falamos de um desamparo e agora a gente fala de um desamparo vinculado ao mundo.
a gente fala de um desamparo se relacionando com o mundo e de como eu me sujeito a essas questões do mundo por conta de um prazer, por conta de uma necessidade a esse mundo, né? Bem, deixa eu abrir de novo o chat aqui que eu vi que entrou questões ali. Ah, a Rosana botou, professor, você poderia falar em algum momento sobre o autismo na visão da psicanálise? Rosana, bem bacana, mas eu não conseguiria entrar nesse tema hoje, autismo, porque requereria aí uma questão mais ampla, né, de discussão. Mas sim, eu acredito que na pós-graduação, acredito não, com certeza, na pós-graduação a gente consiga falar mais sobre isso em algum tema em específico, né? Mas a gente pode pensar que o autismo aqui, vou dar uma pinceladinha, tá? Quando a gente fala na questão do desamparo com o mundo, o autista é esse sujeito que vive em constante desamparo com o mundo, né? Ele está lá ainda naquela condição de desamparo inicial e, de algum modo, ele não conseguiu acessar essa etapa onde ele passa a criar com esse mundo uma condição de ele poder dar conta desse desamparo de algum modo, né? Podemos pensar, de algum modo inicial, o autismo por esse viés, né? E aí, portanto, a gente vai perceber a dificuldade que o sujeito tem numa questão autística de criar relação com o mundo, né? De criar uma relação em linguagem, de criar uma relação social com esse mundo, de criar um vínculo com esse mundo, um afeto com esse mundo. E ele passa a estar muito introspectivo, né? Acho que é o que eu posso trazer aqui hoje, de uma forma assim mais sensível a esse tema que tu traz aí do autismo. Ok, Rosana? Mas obrigado pela pergunta. Depois, Emily, nesse momento já tem ego, superego e id? Não, tem ego. Superego e id estão se formando aí nesse momento. Bem importante, Emily. Nós podemos pensar que o ego é o que dá estrutura a suportar esse desamparo, né? E aí, obviamente, que o superego é aquele controle a esse ego. Então, quanto mais eu vou sendo organizado nesse desamparo, mais eu vou dando condições de poder sobreviver a esse desamparo. E aí, essa condição de sobrevivência é muito do superego, né? Já o id, por sua vez, é uma forma de eu poder dar conta daquilo que me dá prazer nesse mundo, né? Daquilo que me coloca numa relação prazerosa, naquilo que faz eu deleitar sobre o mundo. Então, veja, nesse primeiro momento, o sujeito está estruturando esse superego e esse id, mas já tem um ego, obviamente, né? Ok, Emily? Depois, Amanda. Quando vemos as estruturas, muito se fala da neurose e um pouco da psicose. Pouco se fala de perversão. Bem observado, Amanda. Por quê? Porque é raro vir perversos para o consultório, né? O perverso, ele diz que não precisa, por exemplo. Ele sempre chega a uma ideia e uma conclusão de que ele não precisa. E aí, por isso que se fala pouco da perversão. Eu vou trazer aqui alguns traços ao longo da aula de algumas características da perversão. E aí a gente vai perceber que, às vezes, a perversão se traveste de narcisismo. Mas tem, inclusive, um conceito de perversão narcísica que nós vamos trabalhar aqui na aula hoje. Mas muito sutil, assim, a diferença entre um e outro, né? Mas é importante. Bem bacana essa tua colocação, né? Bem bacana. Tranquilo, gente? Posso seguir? Tranquilo aqui na teoria das pulsões? Acho que sim, né? Tá bem ótimo. Vamos então seguir para a teoria do narcisismo. E aí, na teoria do narcisismo, como eu falei para vocês, né? Então, tem essa construção do desamparo, essa questão do desamparo entra na questão das pulsões, para a gente poder entender aquele desenvolvimento psíquico do sujeito, nessa relação com o desamparo, nessa relação além do cuidador, nessa relação com o mundo, e depois para poder entender com aquilo que gera prazer nele, né? Freud vai construir aí, mais à frente, na teoria na teoria, desculpa, gente, que eu estou abrindo aqui para mim os slides aqui, daí eu me perdi um pouquinho na minha linha de pensamento. Perdão. Tá, já está aqui. Opa. Peraí só um pouquinho, gente. É que às vezes o meu mouse aqui não anda por conta da tela.
Foi. Ótimo. Então, na teoria, entre a teoria do desamparo, a teoria das pulsões, agora a teoria do narcisismo, eu diria que isso é um processo de desenvolvimento, né? É uma teoria de desenvolvimento que o Freud vai falar a respeito de como que a gente lida com esse mundo, né? Esse mundo que gera desamparo e que às vezes, e é aí que entra o neoliberalismo, a gente vai ver daqui a pouco. O neoliberalismo utiliza dessa categoria de desamparo para nos colocar numa submissão social, né? De gerar aí um oprimido, de gerar um sujeito que não consegue sair dessa condição, voltando àquela fotografia inicial que a gente viu lá na aula. Então, Freud segue na argumentação do semelhante, nessa ideia de poder entender essa diferenciação, quando ele introduz depois o texto Introdução ao Narcisismo, ao referir que o oposto ao amor não é o ódio, mas a indiferença. E é aí que a gente começa a perceber as características do neoliberalismo, né? De essa produção de uma indiferenciação ao outro. E nessa produção de inferenciação ao outro, o outro passa a não ter sentido para mim. Passa a não fazer... E aí o laço social começa a romper, começa a sofrer rompimentos aí, né? Então, é imperioso isso, né? Começar a amar o outro para não enfrentar, né? Quando ele coloca esse oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença, ele está reafirmando que é imperioso começar a amar o outro para não enfrentar um amor por si próprio, né? Então, veja, temos aqui duas facetas da condição humana infantil, a indiferença e o narcisismo. Isso é muito importante, né? O que acentua ainda mais a importância do cultivo amoroso no desamparo primordial. Então, a proteção amorosa do cuidador, do educador, desperta no infantil, na criança, a presença do outro como algo diferente de si. Ou seja, não é meramente um prolongamento da objetalização desse sujeito, mas é uma possibilidade de entender que o outro não é objetável. Então, como é importante essa experiência lá inicial desse amor, para que esse sujeito possa, nesse desencadeamento da sua humanização, perceber que a autossuficiência enganosa, de que a indiferença ela está presente, mas que ela pode ser suprida pelo amor ao outro, esse funcionamento pelo atrativo do desejo de romper a posição inicial desse sujeito pode dar ao outro uma condição de pertencimento a esse laço social, de que essa relação com o adulto me dá uma condição de estar com ele, e aí, portanto, a proteção amorosa do cuidador desperta no infante a presença do outro como algo diferente de si mesmo. E aí a criança passa a perceber que nessa relação de amor existe algo de diferente dela. E aí por isso que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Só ama, só odeia quem ama, né? É muito interessante isso. A gente pode pensar em algumas questões, né? Quando a gente termina um relacionamento e a gente passa ainda de algum modo querer dar cabo naquele outro, de que eu quero que aquele outro, eu digo que não, né? A gente diz que não, mas a gente quer fazer o outro sofrer, mas a gente nunca estabelece uma indiferença, ou seja, não vou mais encontrar aquela pessoa, né? Por quê? Porque a gente não faz isso por quem dá amor ali. E a gente fica nisso até esse amor se esgotar. É ou não é? Quem que já não passou por isso? Não é verdade? Quando termina um relacionamento. É bem isso mesmo, né? Então a gente experimenta isso lá no processo primordial do nosso desenvolvimento. E isso de algum modo faz com que a gente possa pensar essa relação com o neoliberalismo, né? Igor, perdi. A presença do amor do cuidador para o filho desperta o quê? A presença do amor do cuidador para o filho desperta nele a possibilidade de entender que existe outro além dele. Ou seja, desperta na criança a possibilidade de ela perceber que existe outro além dela. No desamparo, só pelo desamparo, ela se sente muito isolada, sozinha. Então, quando ela se sente amparada naquele desamparo, ela percebe que existe um outro além dela e que esse outro pode cuidar dela. E de que esse outro pode dar a ela uma condição de se relacionar com o mundo de uma forma mais tranquila, menos agressiva, mais segura. Então, olha como é importante a presença desse cuidador nesse processo inicial. Ok, Igor?
Ótimo, querido. Bem, gente, como é que ficou para vocês essas três teorias freudianas? Antes de a gente entrar... Ótimo, Lud. Pode deixar o próximo slide, Lud. Pode deixar. Como é que ficou para vocês essas três teorias? A gente passou muito ano passando elas, né? Obviamente. Mas, Lud, se puder colocar os rostinhos para mim de novo. São três teorias bastante densas do Freud, mas que nos ajudam a entender um pouco essa relação de desamparo, essa ideia das pulsões, de como que a criança desenvolve o prazer com o mundo, como que isso, no processo inicial, nessa relação com o cuidador, pode gerar nela aí, um desamparo a ponto de ela não perceber o outro, e nessa não perceber, né, o não perceber o outro pode colocar ela num contato aí de desprazer com o mundo. E tudo isso é para a gente poder entender depois o conceito de perversão. E a gente vai perceber que isso vai dando condição, um sujeito que não recebe esse cuidado, esse amparo, nessa fase inicial de desamparo, pode desenvolver uma estrutura perversa futura. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. E, de algum modo, também, na relação com a cultura, nós vamos perceber que existem elementos perversos na cultura, um deles é o neoliberalismo, que vai gerando desamparo nas pessoas, vai gerando desamparo no ser humano, vai gerando desamparo na condição humana. Então, como é importante a gente entender isso também no contexto político, né? Deixa eu ver que alguém colocou no chat alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Muito bem pontuadas, apesar de ser uma pincelada. Boa, Is, obrigado, Is. Essa é a ideia, é ser bem pontuadas e pinceladas, por conta do tempo e por conta da condição aqui da aula, né? Bem observado, fizesse uma boa análise. Lud, por gentileza, pode tocar o slide aqui para a gente de novo. Bem, e aí eu trago aqui uma citação do Freud, essa citação aqui eu trago do Mal-Estar, da Civilização, que é uma das obras dele também. O ser humano não é um ser manso, amável, no máximo capaz de defender-se quando o atacam. É o máximo que a gente consegue fazer. Quando a gente não passa por esse processo de desamparo inicial, numa relação afetiva com esse cuidador. Senão que é lícito atribuir à sua dotação pulsional uma boa cota de agressividade em consequência disso. O próximo não é somente um auxiliar e um objeto sexual, senão uma tentação para que nele se satisfaça a agressão, para explorar a sua força de trabalho, seu ressarcimento, usá-la sexualmente sem o seu consentimento, despossuí-lo do seu patrimônio, humilhá-lo, infringidores, martirizá-lo, assassiná-lo. Essa agressão cruel aguarda em geral uma provocação, e sob circunstâncias propícias, quando estão ausentes as forças anímicas contrárias capazes de inibi-la, exterioriza-se espontaneamente e desmascara os seres humanos como bestas selvagens que sequer respeitam os membros de sua própria espécie. Olha que forte isso que o Freud fala, né, no Mal-Estar na Civilização. Então, um sujeito que vive em desamparo, ele é um sujeito que se coloca nessa condição de humilhação. Ele se coloca, e aí, quando passa-se dessa etapa do desamparo, sem ser amparado, e continua vivendo o desamparo, na fase adulta, esse sujeito que nós podemos chamar de oprimido, ele pode se tornar opressor, né? Quando ele vai dentro dessa pulsão, e aí Freud vai chamar de pulsão de morte, né? Existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Nessa pulsão de morte, ele vai querer literalmente, nessas circunstâncias contrárias de querer se proteger de algum modo, ele passa a querer humilhar, ele passa a querer possuir o patrimônio do outro, ele passa a usar isso de forma sexualmente sem consentimento, ele martiriza, ele assassina, no intuito de poder dar conta desse desamparo inicial que nunca foi suprido nele. Vejam, gente, como a teoria freudiana é muito atual, para a gente poder pensar as condições políticas, as condições sociais de um sujeito, para a gente poder pensar de que modo que esse sujeito chega nos nossos consultórios falando dessa necessidade de um acolhimento, que às vezes não está tão expressa na fala dele, mas que está ali dentro dos atos dele propriamente, né?
Deixa eu ver que alguém entrou no chat com uma questão. Nesse trecho, eu lembrei de guerras que estão acontecendo no mundo. Perfeito, perfeito. A gente pode, Eveline, bem lembrado. A situação que a gente passou e passamos ainda com aquela relação entre a Rússia e... Gente, me deu um branco agora o nome aqui do país. E está bem aqui perto de mim. Não é a Croácia, os ucranianos, né? Aqui em Viena, aqui na Áustria, eu tenho acompanhado muito, está muito presente aqui essas questões de guerra, né? Lutz, tu puderes voltar de novo a questão do slide das pessoas, das imagens. Tirar aqui o slide, querida, para eu poder ver os rostinhos. Isso. Eu vivo aqui muito próximo a essas questões com a guerra, aqui, né? Então, aqui em Viena, aqui na Áustria, tem muitos ucranianos. A Áustria acolheu os ucranianos por conta da guerra e também tem acolhido muitos israelenses aqui, né? Com essa guerra que a gente vive hoje ali entre na faixa de Gaza, né? Entre os palestinos e os israelenses também estão acolhendo muitos palestinos aqui também. Gente, é devastador, né? No Brasil, a gente não consegue ter muito ideia disso porque as pessoas... A gente viu que houve um repatriamento de algumas pessoas, né? Eu vi que o governo brasileiro recebeu pessoas aí no Brasil e aqui a gente tem um contato muito forte porque acaba sendo muito próximo os territórios e as pessoas vêm de trem, vêm de carro, vêm a pé, inclusive, assim, é muito triste. E aí a gente percebe na guerra, a guerra acho que é a máxima desse desamparo, né? A condição de guerra é a condição máxima de experiência desse desamparo. E aí teve uma colega que colocou ali, acho que bem importante isso mesmo, bem citado. Mas vejam, não é somente na guerra que a gente vive isso, né? Também nas condições de trabalho, nas condições de fome, de miséria, isso também é muito presente dentro da cultura brasileira também, gente, dentro do nosso país, tá? Muito presente mesmo. Eu coordeno um trabalho na Universidade Federal de Clínicas Públicas pelo CAPS. Eu acompanho alguns estudantes de psicologia pelo CAPS e tem um trabalho que acontece em Florianópolis, que é a cidade onde eu tenho residência, de um trabalho com a população de rua. E hoje lá em Florianópolis está a questão da internação sem consentimento, né? Internação dos sujeitos de rua por conta, assim, sem consentimento desse sujeito, enfim. Então, hoje, eu acompanho alguns estudantes de psicologia que atendem essas pessoas e é literalmente uma guerra, gente. É literalmente uma guerra, porque às vezes o sujeito está tendo um surto, né? Eles vão chamar de um surto psicótico, mas, na verdade, o sujeito... Isso, as internações compulsórias, bem lembrado, né? E o sujeito, na verdade, ele está com fome. Ele está com necessidades básicas ali, né? Alguém abriu o microfone? Não? Achei que alguém tinha aberto o microfone para falar. Então, ali também a gente percebe essa condição de desamparo e o modo como a política continua a prática desse desamparo. É aí que entra o neoliberalismo no Estado, né? De quando as políticas públicas não amparam os sujeitos. Bem isso mesmo, Mariana. Então tem a questão do preconceito. Deixa eu voltar aqui no chat de novo. Aí, Paulo Freire pontua: quando a educação não é eficaz, eficiente, a tendência é oprimir e desejar sobressor. Perfeito, perfeito isso. Então vejam como essa questão. É aí que a gente pode relacionar a psicanálise com a educação. Eu acho muito interessante quando a psicanálise começa a fazer essas relações, né? A Amanda coloca ali: uma pessoa pode ter tido o amparo da família em sua formação, mas ter sido muito desamparado em relacionamento ao ponto de ser perverso nos próximos relacionamentos e comportamentos, ou se ela não for perversa, pode ser só um traço. Perfeito. Pode ser um traço, isso mesmo. Amanda, às vezes a perversão ela está em traços, ela não é estrutura, ela está em traços, né, de comportamentos daquela pessoa. Bem lembrado. O Igor, o que você falou sobre pulsão de morte em relação ao oprimido se tornar opressor na fase adulta se o desamparo inicial nunca for suprimido? Não entendi, Igor. Pode reformular um pouco melhor essa tua pergunta? Deixa eu ler de novo. Peraí, talvez de repente eu li muito rápido. O que você falou sobre pulsão de morte em relação ao oprimido? Se tornar o opressor na fase adulta. Se o desamparo... ótimo, entendi agora. Isso. Não só na questão inicial,
mas nessa condição de querer ser amparado, seja por uma política pública, e esse sujeito nunca é amparado, e aí ele quer se tornar um opressor, já que ele não foi amparado em algum momento, né? Isso não é somente na fase inicial, mas nessa continuidade da vida. A pessoa pode se tornar um opressor se ela não recebe esse amparo, né? A gente pode pensar, por exemplo, essa questão das ressocialização que os presídios fazem. A gente vê as pessoas que estão lá dentro são pessoas desamparadas de algum modo. E às vezes acabam praticando algum tipo de crime por conta de um desamparo ali, né? Então, se aquele sujeito não é amparado de algum modo, como que ele vai se ressocializar de novo, né? A gente poderia pensar aqui também a questão dessa relação dos presídios também, né? O oprimido acaba se convencendo que essa é a única forma de sobreviver. Perfeito, isso, perfeito, perfeito. A Marina colocou ali, né? Isso é a compulsão, o processo compulsório, né? A internação compulsória que está acontecendo em Florianópolis, bem complicado isso. Higienização da cidade, extremamente preconceituoso, isso mesmo. Bem, e aí agora a gente entra para poder fazer essa análise na questão do neoliberalismo. Lud, por gentileza, coloca os slides aí para mim, para a gente poder entrar na questão. Pode passar, querida, por gentileza. Pode passar. Pode passar. E aí a gente vai entender que o neoliberalismo consiste, então, num sistema de poder que funciona numa dinâmica em que ele vai se reforçando dentro de uma lógica, né? Que lógica seria essa? Uma lógica que diminui o compromisso social do governo, e aí essa diminuição de um compromisso social atinge de forma muito drástica as relações humanas, ataca de forma muito, muito cruel essas subjetividades que precisam de algum amparo, de algum modo, precisam de algum sustento, que precisam de alguma forma estar nessa condição com o mundo de uma forma amparada. Todos nós aqui somos amparados pelas políticas públicas de Estado, seja na saúde pública, seja na segurança, seja na questão social, então na questão educacional. Então, todos nós aqui, e se nós não estivermos amparados por essas políticas, nós vamos entrar numa condição de desamparo. E isso pode, de algum modo, nos colocar numa relação complicada socialmente com o outro, né? A ponto de querer buscar formas de, bem, eu preciso sobreviver, então eu vou dar conta de mim mesmo primeiro. Veja que interessante. Lud, pode passar os slides, por gentileza. Pode passar mais uma vez. Aqui. Veja, nessa estratégia liberal de que nós falávamos há pouco, nessa condição de desamparo, instaura-se individualismo, fomentado pelo medo de que a próxima crise será ainda pior, ou seja, eu estou numa crise, talvez a próxima crise seja pior. E com isso, eu acabo produzindo um aforisma de que cada um por si, salve-se quem puder. Olha que perigo é isso na cultura, gente. Veja, numa questão, voltando na teoria freudiana, numa questão de desamparo, onde eu não tive essa relação com o outro, em que o outro pode me amparar nessa construção narcísica. E aí, quando eu entro numa pulsão de total desamparo com esse mundo, e aí numa condição narcísica, o outro não existe para mim, vejam como que o neoliberalismo usa dessa lógica perversa, a ponto de enfraquecer as estruturas simbólicas que sustentam o coletivo, esvaziando essas questões do acesso ao público, e aí, portanto, o laço social passa a sofrer rupturas. E aí, a única forma de sobrevivência é o quê? Salve-se a quem puder, o resto que se vire. Vejam, gente, que perigo é isso, né? E vejam como isso está presente nessa relação. E aí, nós vamos perceber que há uma submissão dessas condições, inclusive nos diagnósticos que a gente começa a ver nos consultórios, né? Lud, por gentileza, pode passar. Então, a gente passa a viver por aí, por exemplo, voltando para a questão clínica, né? A gente vive, por exemplo, na era do diagnóstico. E aí a gente pode chamar isso de era de diagnóstico, porque daí seria preciso chamar de diagnóstico essa expansão dos atos, raciocínios e estratégias de inserção clínica, onde, por consequência da lei,
a geração de diagnósticos passa a ser um elemento de interdições, que é aquilo que a colega falou ali há pouco no chat, né? Essa coisa da higienização, dessa internação compulsória. Então, a gente passa a ser um elemento diagnosticável, a gente passa a se tornar, eu ia pegar meu DSM aqui, a gente passa a se tornar um código do DSM. Isso é muito sério, porque daí entra toda uma questão medicamentosa pesada, né? Então, a necessidade de termos que sejam compatíveis com critérios de fontes pagadoras. Por que se faz essa massificação de diagnóstico? Para que a gente possa se encaixar nos planos de saúde, nas políticas e programas assistenciais. Se nós não tivermos um diagnóstico, nós não temos acesso àquele serviço. É isso que acontece, gente. Então, o nosso amparo hoje político está no diagnóstico. E esse diagnóstico, para que a gente possa ser amparado, ter acesso a um plano de saúde, ter acesso a uma política pública, ter acesso a um programa assistencial, né? Pode passar, próximo slide, Lud. Bem, se antes o diagnóstico psicopatológico poderia significar uma temível, às vezes, irreversível inclusão jurídica hospitalar ou exclusão, agora ele parece se tornar um poderoso modo de colocar o sujeito dentro de uma condição clínica, de reconhecimento, mas ao mesmo tempo também é uma não destituição, né? Ou seja, é um processo de responsabilização desse sujeito. E aí as categorias diagnósticas da nossa época servem muito mais como formas hegemônicas de mal-estar, traduzindo aí isso em gramática, para que a gente possa normatizar essas doenças mentais, essas naturezas de doenças mentais. Pode passar para o próximo slide, Lud. Bem, nessa lógica da determinação patológica, nós vamos perceber que a experiência de cura, infelizmente, está nesse ideário de um retorno a esse sintoma, para que a gente possa, de fato, eu estar patologicamente diagnosticado, eu sou inserido dentro de uma lógica de acesso à saúde. E o neoliberalismo tem usado essa questão da patologização e do diagnóstico como um elemento de aprimoramento de si. Ou seja, eu estou diagnosticado, eu tenho uma patologia, eu estou diagnosticado, eu estou medicado, eu vou melhorar. E aí, se eu melhoro, se eu estou aprimorado, eu posso entrar no mercado de trabalho, eu estou mais produtivo, eu tenho condições de encarar uma jornada de trabalho de 12 horas por dia. Olha, gente, que loucura que é isso. Olha como isso é muito doentio, isso é um desamparo, isso. A gente pode olhar isso pelo desamparo, propriamente como Freud já nos convida a olhar lá na década de 20, nesse mal-estar. Próximo slide, Lud. Vou passar um pouquinho mais rápido para poder chegar onde eu quero, para a gente entrar, né? E aí as perguntas que eu me faço aqui, né, junto com vocês. Cabe nos perguntar, a quem interessa essa compulsão estratégica diagnóstica de normalização? Que tipo de política está atrelada a essa racionalização diagnóstica em nossa época? É possível uma prática, uma função diagnóstica que não seja a eterna reiteração dessa normatização de um patológico, ou seja, dessa condição de colocar um sujeito numa condição patológica o tempo inteiro? É possível pensar o uso clínico e político do diagnóstico numa questão de emancipação desse sujeito na sociedade? Né? São questões que eu me faço e também coloco aqui para vocês. De algum modo, quando a gente pensa esse contexto que nós vivemos de patologização, de medicalização, nessa necessidade de colocar esse sujeito às pressas, saudavelmente ao trabalho de novo, numa condição produtiva, né? Lud, pode passar. E a gente tem uma aluna aqui com a mão levantada, acredito a Eveline quer tirar alguma dúvida, fazer um apontamento. Obrigado. Pode abrir o microfone. Até mesmo, né, nesse ponto de reflexão e contribuição. Além da clínica, eu atuo num plantão psicológico dentro de uma faculdade, né? E lá esse plantão ele foi inserido por causa do curso de medicina que chegou na cidade. E a gente vê, né, a maior demanda de atendimentos individuais e até em grupos são realmente esses alunos
de medicina e como eles se enquadram numa situação de tipo assim, eu preciso da Ritalina, eu preciso do Venvance, eu preciso de um metilfenidato ali para eu dar conta do curso. Então, como o neoliberalismo ele vem massacrando também esses estudantes, a pessoa precisa estar ali, enfrentar 10 horas de aula maçante, né, puxada, ter um grau de estudo assim muito alto para se enquadrar e ficar nesse ciclo, né? Porque aí depois ele vai para o internato, aí ele vai para o plantão, e aí fica 12 horas, 24 horas sem dormir, e aí a pessoa vai se entupindo de medicação. E quão frágil essa pessoa ela vai ficando como sujeito. Às vezes uma coisinha que aconteceu desmorona e desestrutura totalmente a pessoa. Mas justamente por essa falta, né, de socialização, de amparo. Muito bom, Eveline, excelente exemplo. Muito, muito bom. Obrigado por ter levantado a mão para participar e outros também que quiserem participar agora ao longo, por favor, sintam-se à vontade. É literalmente isso. O desamparo que nós vivemos pelo neoliberalismo é encarado nesse processo de medicalização, de diagnóstico, para a gente poder ter acesso aí uma condição de continuidade, né? Saudavelmente, entre aspas. Só que o que eu coloco aqui é que se há um outro modo, né, de poder tratar desse desamparo, e aí a psicanálise, eu vejo que ela tem muito esse cuidado, diferente de outras ciências dentro da própria psicologia, né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica às outras abordagens, até porque a psicanálise é uma abordagem, mas de às vezes querer colocar esse sujeito numa condição muito de apropriá-lo, ao invés de fazê-lo pensar essa repetição. E a psicanálise ela ajuda muito nisso, porque ela acaba de algum modo trazendo essa condição em que o sujeito vem repetindo esse sintoma e fazer com que ele perceba, bem, mas por que eu repito esse sintoma? Por que eu me coloco nessa condição? Ao invés de me medicamentar, ou ao invés de criar uma estratégia de mudar aí uma condição comportamental, uma condição de uma disposição ou outra qualquer, né? Então, eu vejo que a psicanálise ela tem uma contribuição muito interessante para pensar essa contralógica, essa contradição, esse processo evolucionado dessa condição patológica que nós vivemos socialmente hoje, né? Bem legal, Eveline, boa contribuição. Deixa eu ir ali no chat, que eu acho que alguém fez algum comentário ali. Vários comentários, né? Eu até quero agradecer. Bastante, prof. Eu até quero agradecer a Amanda, a Lud, já antes que eu esqueça no final, e a Juliana também por todo o amparo aqui que vocês me deram. Falando em amparo, né? O amparo que vocês me deram aqui na aula, viu? Gente, fantástico. Obrigado, assim, preciso desse amparo. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui os chats, tá? Nossa, bastante comentário, gente. Mas eu lembro de onde eu parei aqui, tá? E Mariana, e passamos a querer nos encaixarmos socialmente portando o diagnóstico. Isso acontece muito com as crianças, né? Nas escolas, de ter um diagnóstico autista, de ter um diagnóstico de TDAH, de ter um diagnóstico de TOD, para poder se encaixar numa política da escola. E às vezes a questão é outra ali, né? Eu lembro de um caso que eu atendi no consultório no Brasil, eu ainda continuo atendendo aqui online, eu tenho pacientes online que eu atendo no Brasil e eu atendo presencialmente também aqui em Viena. E ele continua comigo ainda em análise, em terapia, esse jovem, e ele recebeu um diagnóstico na escola de TOD, transtorno opositor desafiador. Mas ele havia recém perdido o pai de câncer. A mãe é professora nessa escola, então a mãe está ali dando atenção para toda a criançada e ele se vê sem o pai, se vê numa condição de compartilhar a mãe com toda a escola. Gente, olha o desamparo que aquela criança vivia, aquele jovem, aquele adolescente. E aí a escola vai lá e TOD, porque ele está agressivo, porque ele está rebelde. É a forma que ele tinha emocionalmente de expressar o desamparo dele, de algum modo, né? E foi muito interessante porque ele vem para análise, vem para terapia, e aí eu começo a ter um contato com a psiquiatra dele, no sentido de a gente poder pensar um caminho menos medicamentoso possível para aquela criança. Tanto no trabalho terapêutico, comigo na terapia, como ela também lá, já que a escola solicitou o encaminhamento. E foi muito interessante, assim, como isso foi esse trabalho
junto com ela, de já não colocá-lo no diagnóstico inicial, de já não enterrá-lo naquela condição, de ir buscando formas de entender o desamparo daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, não criança, aquele adolescente, para que a gente pudesse buscar caminhos mais estratégicos de bem-estar. Hoje, ele não é uma criança que está lá à base de Ritalina ou qualquer outra medicação pesada que já atribuem para as crianças, né? Que a gente sabe muito bem que acabam colocando elas numa condição assim quase que de entorpecidas, né? E numa condição muito mais saudável de vida e tendo que lidar com esse desamparo de algum modo na escola, né? Então, é muito interessante. Manuel levantou a mão? Sim, professor. É, Claro, querido. dentro dessa linha que você está falando aí, nós percebemos que realmente há um desamparo muito grande dentro não somente das escolas, mas em todas as instituições da sociedade. Inclusive dentro dos próprios... Eu tenho um ministério pastoral, né? Então, uma dos motivos que me levou a fazer psicanálise, estou fazendo curso de formação agora, é justamente por isso, para ter um preparo melhor, porque a gente percebe esse desamparo, a falta dessa que nós chamamos de acolhida, né? As nossas crianças, hoje, como o senhor falou, o melhor jeito é dizer que a criança tem um problema, que é autista, que tem TDAH e empurra para um profissional que ele vai se virar, né? Então falta isso, né? E em alguns casos realmente tem esse problema, mas por falta de não ter preparo da escola, dos professores, não ter um profissional na área, acaba que prejudicando mais ainda essa criança, né? Eu vejo assim também por esse lado. Uhum, bem observado, Manuel. De fato, quanto mais nós estivermos assim compreensivos e sabendo dessas lógicas, dessas condições que rondam, né? Hoje esse processo de patologização, o modo como esses sujeitos são enterrados dentro de um diagnóstico, mais a gente dá condições de saúde para esse sujeito, de ter condição. E aí eu gosto muito do termo emancipação. Teve uma colega ali que falou do Paulo Freire, quando ele fala dessa relação entre oprimido e opressor, né? O sujeito emancipado, o que é um sujeito? A gente pode pensar, autonomia e emancipação são dois conceitos interessantes para a psicanálise. A autonomia é um sujeito que consegue dar nome a coisas, ou seja, autonomia, autonomear. Então, eu poder dizer o que eu sinto, eu poder ter condições de falar o que eu estou sentindo. Isso no trabalho de análise é fundamental. É isso que vai dar condição ao sujeito. Às vezes eu vou para um processo medicamentoso por causa de uma depressão, por causa de uma ansiedade, por causa de um transtorno, sei lá do quê, por conta de eu não saber nomear o que eu sinto. Isso é um desamparo. Por isso que eu falei do analfabetismo lá inicialmente. Porque às vezes uma pessoa e aí a gente tem que olhar, a grande parte da população não é letrada. E isso interfere, isso traz diretamente aspectos na questão da pessoa ter condições de falar, inclusive, de si. Isso coloca uma pessoa numa condição muito frágil, muito desamparada. Já começa pelo processo educacional, né? E aí, consequentemente, bem, a autonomia está aí. E aí, o que seria uma emancipação? É o sujeito ter condições de fazer escolhas. Então, autonomia e emancipação. Autonomia é eu ter condições de dar nome ao que eu sinto, ao que eu estou literalmente passando emocionalmente, as questões que me atravessam, e emancipação de eu ter condições de fazer escolhas. Então, são elementos importantes para a gente poder pensar na clínica, tá? Lute, vamos voltar nos slides para agora a gente poder falar da perversão, que é o que o neoliberalismo faz nisso tudo que a gente está falando aqui, né? Para a gente poder fechar a nossa discussão. Então, vejam, vamos partir de uma noção de perversão em Freud para falar de perversão narcísica. Pode passar, Lute. Então, vejam, quando Freud ele propõe aí os 3 ensaios, né, da sexualidade, que foi o que a gente viu hoje lá inicialmente, para poder pensar o conceito de perversão, nós vamos ver que, nesse aspecto, Freud, nós podemos vincular essa ideia do neoliberalismo com essas práticas, propriamente, né? Nós vamos ver que
consiste na exteriorização de alguns traços psíquicos nessa ocorrência das relações humanas e, sobretudo, nessa questão do laço social, alguns traços de violência simbólica, de desqualificação, de humilhação, de submetição. Eu estou criando aqui um neologismo, né? De submeter esse sujeito a alguma coisa, e isso também é atravessado por questões de raça, gênero, etnia, enfim. Há uma série de questões de violências por conta dessa condição que vai dando a esse sujeito, de algum modo, estar submetido a algumas questões perversas, né? Não é o objetivo aqui na aula hoje a gente poder aprofundar o conceito de perversão, obviamente, mas de nós entendermos como que isso ocorre, né? Então, quando Freud traz isso inicialmente, ele está trazendo essa característica do perverso no intuito de entender de que modo que isso se desenvolve no processo de desenvolvimento desse sujeito a partir da sua própria sexualidade, quando ele vai buscando prazer. E aí nós vamos perceber que a perversão, naquele terceiro momento lá na relação com o mundo, se dá a partir do momento em que o sujeito passa a experimentar um prazer. Um prazer que, às vezes, na condição de sobreviver, está vinculado ao prazer de querer se sobressair ao outro, né? Está nessa questão de como que eu coloco o outro nessa submissão a mim, para que eu sobreviva. Isso tem algo de perverso. Ou a partir do momento em que, dentro da política pública, o outro passa a estar numa condição tão subalterna, sem condições alguma de poder sobreviver aquilo ali, que ele passa, de algum modo, a experimentar uma condição sádica, vamos assim dizer, né? Então, há um largo trabalho para a gente poder pensar nisso. Tem alguém com o microfone ligado, gente? Eu vou pedir para desligar, porque daí dá um pouco de microfonia para mim aqui às vezes corta aqui para mim um pouco o som. Obrigado, gente. Obrigado quem desligou aí. Então, nós vamos poder perceber que nessa questão da perversão, o que restringe aqui propriamente nesse sujeito é uma renúncia pulsional, onde ele não consegue mais reconhecer o perigo de uma perda, onde ele não consegue mais rever os seus caminhos, e isso acontece na neurose, obviamente. Mas, quando ele renuncia essa pulsão, isso se transforma no recalque, e aí isso vai dando a ele esse desejo, essa condição, essa satisfação. E aí que entra a perversão. Essa satisfação de submeter esse outro a essa condição, vamos assim dizer, né? Então, quando o subordinado ao desejo de uma única pessoa passa a ser o outro, aqui passa a assumir um caráter perverso, ou seja, reside o apagamento do outro. E esse outro é apagado. Então, há uma prática perversa quando um sujeito abusa do outro para subjugá-lo e para criar um triunfo sobre ele. Claro que isso exige englobar aí no conceito de perversão a ideia de perversão relacional e que, de algum modo, e que de uma modalidade ou outra, coloca o outro numa posição relativizadora em relação à sua necessidade. Vejam, há o atingimento de uma satisfação perversa quando o outro é denegado, quando o outro é apagado na sua existência. Então, embora o sujeito perverso saiba que aquilo não se deve fazer, olha que interessante, né? Talvez seja a diferença da perversão para a psicose. O sujeito perverso sabe que aquilo não deve fazer, mesmo assim ele faz. Então, o sujeito psicótico, ele não sabe que aquilo deve ou não fazer, porque às vezes ele está em delírio, né? Essa é uma diferença bem sutil entre a perversão e a psicose. Então, embora o sujeito perverso saiba que aquilo não deve fazer, e embora reconheça que a implicação contrária à lei dos seus atos seja, ele segue adiante na direção do fazer o mal, amparado por uma ética particular e não por uma ética coletiva. Ele relativiza o seu modo de agir a partir não de uma culpa,
mas ele dá essa culpa ao outro, ele materializa essa culpa que ele vive no outro, ele transfere a responsabilidade ao outro, então é o outro que tem que sofrer. Por isso aquela questão que eu dizia inicialmente, né? Salve-se quem puder, né? Veja, então nesse sentido, quando a gente refere-se ao mecanismo de renegação, de negação, de uma cisão do eu com o outro, nós vamos perceber que aí há um nível de caráter perverso, expressado necessariamente pela via de um comportamento que nem sempre é o sexual, nem sempre é o sexual. Nesse caso, é o comportamento social, é o comportamento político, dando obstáculo ao outro, para que o outro também possa gozar de algum modo, para que o outro possa experimentar de algum modo essa vida, né? Esse alívio, esse desejo de um bem-estar social. Próximo slide, Lud, por gentileza. Então, veja, nesse obstáculo para o atingimento de uma satisfação do sujeito, mesmo que esse sujeito seja semelhante, eu vou denegando e vou apagando a existência desse outro, por conta de uma necessidade de sobrevivência minha. Então, por eu estar numa condição de desamparo, e por não reconhecer que o outro também está em desamparo, e aí que entra a questão da perversão narcísica, que a gente vai ver daqui a pouco, eu acabo literalmente não reconhecendo essas leis, ou melhor, reconheço essas leis, mas prefiro seguir adiante na direção de fazer o mal. Mas esse mal é por conta de eu sobreviver. Então, eu estou amparado, nesse caso, por uma ética particular, não uma ética coletiva, e aí entra o conceito de Freud, que a gente estudou inicialmente, relativizando o meu comportamento e depositando no outro a culpa daquilo que eu estou vivendo. E aí, portanto, eu quero que o outro também viva aquilo ali. Eu quero que o outro também se responsabilize por aquilo. Próximo slide. E aí, então, o que seria um conceito de uma prática perversa? Uma prática perversa é quando um sujeito abusa do outro para subjugá-lo e triunfar sobre ele. Isso exige englobar no conceito de perversão a perversidade relacional, ou seja, é uma perversidade da relação. E isso ocorre quando alguém impõe sobre o outro as suas modalidades de prazer. Mas essas modalidades de prazer foram construídas em cima de um desamparo. Olha lá inicialmente aquilo que a gente conversou. E aí eu não estou levando em conta o que o outro necessita. Então, quando eu subordino ao desejo de uma única pessoa e esse ato ele assume um caráter perverso, eu começo a fazer um apagamento do outro. Eu começo a fazer um ordenamento subjetivo dessa necessidade. E aí é o que o Freud vai chamar de perversão narcísica. Próximo slide, Lud. E aí eu trago aqui para vocês, para a gente poder fechar, alguns exemplos, né, de perversão narcísica. O que seria isso? Né? Ela consiste numa tendência ativa por parte de um sujeito de alimentar o seu narcisismo às expensas do narcisismo do outro. Ou seja, eu colocando o bem-estar do outro em detrimento do meu, a necessidade do outro em detrimento da minha. A perversão narcísica também aponta um tipo de um caráter em que a pessoa não tolera nenhum conflito interno. Ela se alivia jogando esse conflito interno sobre o outro. Esse conflito que é fruto de um desamparo inicial. O sujeito ele tende a mascarar a percepção e a profundidade de suas próprias falhas. É isso que a gente faz na análise quando o sujeito vai para o divã. A gente aprofunda o sujeito nessas falhas, aquilo que ele está mascarando, para que ele não pratique isso num ato em detrimento ao outro, né? Em déficit ao seu próprio narcisismo. Tanto no enfrentamento muito particular com o outro, no qual isso entra a questão do valorizar, como também nesse ataque àquilo que ele goza, né? Veja que interessante, né? É aí que entra o perverso. Então, o perverso goza no sofrimento do outro. Mas ele está gozando do sofrimento do outro porque ele precisa sobreviver de algum modo. Ele precisa dar conta de um desamparo que ele vive desde a infância, né? Há o desejo de estragar o outro a qualquer custo, destroçando tudo, né? Devastando tudo. E aí um sentimento em que ele experimenta na sua própria história, de desamparo, né? Lud, próximo slide, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Só um pouquinho, tá, gente? Que tocou aqui uma campainha, só um pouquinho. Só deixa eu só...
Já quero, pessoal, aproveitar esse momento para dizer que o professor vai fazer esse encerramento, vai tirar as dúvidas de quem está ali no chat acompanhando a gente. E não saiam daqui, porque a gente ainda tem o nosso combo de bônus para vocês que ficaram aqui até o final. Então, todas as informações vão ser compartilhadas aqui também, um pouco sobre a nossa grade curricular do curso. Fiquem até o fim, que vai ser incrível. Obrigado, Amanda. Obrigado. Tocar aqui a campainha. É porque eu estou no meu consultório aqui. E aí chegou alguém que bateu na porta. Enfim. Mas já estamos finalizando. Lud, só coloca lá os slides para a gente poder finalizar. Que é só algumas questões que eu faço, assim, né? Até a tese da aula, enfim. Que a nossa tese seria ampliar o conceito de perversão como uma crítica ao neoliberalismo, né? Caracterizando isso numa personalidade perversa, em traços perversos, em que quando eu entro numa simples indiferença ao outro, ao sofrimento do outro, ao que o outro está em desamparo, eu literalmente acentuo aí uma posição de morte, consequentemente eu entro num processo perverso. Próximo slide, Lúcio, por gentileza. E aí, para fechar, né, não para concluir, então a intenção dessa aula foi, a partir do vértice psicanalítico, a gente pensar um pouquinho o conceito de neoliberalismo e seus efeitos na subjetivação humana, foi pensar essas relações entre incômodo, entre laço social, e de como que isso, de algum modo, quando é desamparado, sobretudo por uma questão neoliberal, isso traz traços perversos. De que modo que isso acentua a individualidade a ponto de um apagamento ao outro. E a gente fez isso tudo indo numa arqueologia da ética freudiana, a tentar entender esse conceito de desamparo, esse conceito de pulsão, esse conceito de narcisismo e o conceito de perversão, né? Então, esse foi o caminho da nossa aula de hoje aqui. Espero que tenha sido bom para vocês. Lud, pode tirar os slides, por gentileza. Espero que tenha sido bom para vocês. A gente aprofundaria isso, com certeza, muito mais nas aulas da pós, né? E aí fica aí um convite para vocês virem estudar com a gente. Vou adorar ser professor de vocês. E agradeço muito a Viver pelo convite que me faz para compor esse grupo de professores, né? Professores renomeados, boa parte dos professores. Agradeço a Amanda, é Giuliana ou Juliana? É, Juliana. Juliana, porque se eu fosse aqui no alemão seria Juliana. E como eu estou muito envolvido no alemão aqui, às vezes será que é Gil? Eu fico um pouco confuso. Então, agradeço a Juliana e agradeço a Lud também por todo o amparo aqui nas aulas e agradeço também a participação do pessoal que esteve aqui até o fim, por todos os comentários, participações. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor, também. Obrigada a todo mundo que esteve aqui até o fim, que interagiu ali no chat, que deixou suas dúvidas, né? Quero agradecer mesmo vocês. Tá jorrando elogio ali no chat para o professor, que é incrível, maravilhoso mesmo, e é nosso professor aqui do nosso curso de Programa de Estudo e Pós-Graduação em Psicanálise, né? Então, pessoal, como a gente havia informado, Opa, o Igor levantou a mão. Pode falar, Igor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Queria perguntar pro professor se você tem Instagram profissional? Instagram, ele é profissional e não é, mas eu boto coisas bem da psicologia, inclusive eu escrevo algumas crônicas psicanalíticas, eu vou compartilhar. O meu Instagram é anderson.cs.abreu, tá? E eu também tenho um trabalho de arte, a minha pesquisa é na área de clínicas públicas, enfim, mas eu também trabalho muito nessa relação psicanálise e arte. E eu vou estar no Brasil, agora final de março, dia 29 e 30, lá em Florianópolis, com um trabalho chamado Ensaios de Si. É um trabalho de psicanálise e arte em que eu vou literalmente para o palco experimentar alguns conceitos da psicanálise, que é o conceito de repetição, o conceito de ensaio, o conceito de erro. Vai ser lá em Florianópolis, dia 29 e 30 de março. E aí tem um Instagram para isso, que é Ensaios de Si, o nome do Instagram. Lá eu coloco muita coisa de psicanálise e arte,
E aí também vou estar com esse trabalho. Então, se alguém tiver em Florianópolis e quiser ir lá conferir o trabalho, dia 29 e 30 de março, no Centro Cultural Veras, em Florianópolis. Vou adorar dar um abraço, conhecer pessoalmente e também já vão conferir o trabalho. Então, tem esses dois Instagrams aí. Perfeito, a gente vai estar compartilhando então, né, para quem perdeu por aqui, lá no grupo que a gente tem do evento, vamos estar compartilhando essas informações para quem também se apaixonou pelo prof, né, e pela aula de hoje, quer saber mais um pouquinho, é super bacana. E, inclusive, já quero deixar aqui um gancho, né, para o nosso próximo final de semana do dia 16, que vamos ter aí outra aula incrível, né, aula sobre psicoterapia infantil de adolescentes com a demanda da criança, né? Notas sobre uma possível psicanálise para a infância com o professor de hoje, né? O professor que levantando a mão. Vou estar de novo semana que vem, então não percam. Venham, venham. Vamos deixar ali no chat para vocês se inscreverem e também vamos compartilhar ali no grupo. Então, gente, já que vocês gostam da psicanálise, né? E se vocês querem iniciar essa jornada analítica, vocês chegaram no lugar certo, né? Você que quer iniciar essa carreira, sabe que é necessário ter supervisões, né? E aqui a gente tem professores maravilhosos, como o professor de hoje, que também dá todo esse suporte, né, para quem ainda tem dúvida na prática clínica. Então, isso acaba trazendo maior segurança, e esse é um dos nossos objetivos aqui do nosso curso de programas de estudo e ou pós-graduação em psicanálise. Com certeza você vai aprimorar e vai se apaixonar ainda mais com a dinâmica dos nossos professores, né? Na Viver, a gente não oferece apenas benefícios, mas também diferenciais que vão te envolver e vão te encantar cada vez mais, porque os benefícios são aquilo que você ganha, mas o diferencial são aquilo que nos torna único, né? Então, descubra como é fácil se conectar, aprender e isso internalizar dentro de vocês, né? Para que vocês tenham uma noção maior, supervisão de caso, grupo de estudos, psicoterapias, as nossas aulas online ao vivo para ter de fato essa interação com o teu professor, trocar essas ideias com os colegas, né? Então, é um curso super bacana e completo. Então, por isso, agora eu vou estar mostrando também um pouco da grade curricular do curso, para que vocês já tenham aí esse spoiler do que pode vir aí pela frente, né? Nós temos dois cursos, um somente com a pós com alguns aprimoramentos, né? E também o de programa de estudos e pós, que aí tem uma grade bem ampla, que aprofunda bastante na psicanálise. Vamos estar mostrando aqui a grade para vocês. Ó, essa é a grade do programa de estudo e o pós-graduação, que é super completo, que ali vai incluir saúde mental, um pouco sobre diagnóstico, tem ali as bases da psicanálise, mas também tem psicanálise com Lacan e outros grandes nomes, né? É realmente excelente. E você terá acesso a tudo isso por uma mensalidade de até R$ 580, sendo que nós temos planos de pagamento personalizados. Então, nós oferecemos esses planos que com certeza podem caber no seu bolso. Além disso tudo, né, quem é formado em psicologia e tem o CRP ativo, pode fazer parte do nosso time de psicoterapeutas da nossa clínica. Fazendo atendimento na nossa clínica, parte do valor desse atendimento serve como crédito para te ajudar a pagar a mensalidade. É incrível, né, pessoal? Imagina ter uma ajuda para pagar o seu estudo. É incrível mesmo. E como eu prometi no início do evento, né, eu vou estar trazendo aqui para vocês que acompanharam a gente aqui até o final. Esse é o nosso momento, um pouco do bônus, né? Que veio aqui exatamente para trazer essa facilidade para vocês. Nós temos um bônus com descontos incríveis, além de aulas que vocês podem estar ganhando, válido somente para inscrições até segunda-feira, dia 11/3. Quem se inscrever no nosso curso vai estar ganhando um livro, Não Sou Criança e Nem Adulto, Quem Sou Eu, somente para os 3 primeiros inscritos. Mas quem aí, né, tiver perdido essas 3 primeiras inscrições, vocês também vão estar ganhando o curso de marketing para psicólogos, como eu posso me direcionar no digital, né? Para quem ainda tem dúvida de como se portar nas redes e tudo mais, é um curso bem bacana. Curso de psicoterapia breve, que é essencial para todos os psicólogos, psicoterapeutas, para serem pontuais nas demandas, né?
um voucher no valor de R$ 300 em crédito dentro da Viver, para que vocês possam estar usando em outros cursos ou até em outros eventos. É bem bacana. E além de tudo isso, ainda tem 50% de desconto em 6 mensalidades, nas 6 primeiras mensalidades. Então, você vai estar ganhando aí até 1.740 de desconto no curso inteiro. Então, é uma oportunidade, assim, surreal. Então, entrem ali no grupo de interessados que a gente está botando ali no chat, para que vocês possam estar aproveitando tudo isso, né? E agora, para vocês ganharem esse bônus, é só entrar ali no grupo do WhatsApp, no link que a gente está compartilhando. Vocês vão ter acesso a um formulário, ao guia do curso, né, para saber tudo que contempla, conhecer os nossos professores ainda mais informações da Viver, essa grade que a gente compartilhou aqui, tudo bem detalhado para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. E, é claro, ter essa equipe de suporte aqui também para estar ajudando vocês, né? A Viver, ela é uma porta, né, para o seu sucesso aí com a psicanálise. A nossa instituição, ela é reconhecida pelo MEC, então, para que você possa aí estar ampliando horizontes e tornar-se psicanalista, você pode estar ingressando aqui com a gente, fazendo essa abertura, né? Porque a nossa turma 24A vai começar, inclusive, no dia 15 e 16 de março. Vai ser incrível. Então, entre em contato ali para que vocês não percam essa oportunidade. E eu quero agradecer vocês mais uma vez por ficarem aqui com a gente até o final, a participação de todos, o engajamento, o interesse em saber, né? E essa conectividade que tiveram com a gente, com o nosso professor. Eu agradeço a todo mundo que participou e eu desejo a todos uma ótima semana. E qualquer coisa a gente se encontra por aqui mais vezes, né? E até ali no grupo do WhatsApp. Um beijo para todo mundo e até a próxima, pessoal.